Se és daqueles que sente o Porto no peito, se gritas golo antes da bola entrar, se vives cada jogo como se fosse final, então este vídeo é para ti. E só para ti. Porque hoje está tudo a acontecer. Há um reforço que chegou fora de horas, mas está a dar no duro como se tivesse crescido no Dragão. Há jogadores a recuperar a tempo do embate europeu, outros ainda em risco, e um nome que já começou a mexer com a emoção dos adeptos. Mas nem tudo são boas notícias. A intensidade que nos levou ao topo da Europa está agora a cobrar o preço. Já são vários os lesionados, e o plano de Farioli, esse que tantos aplaudiram, pode estar por um fio. E se achas que isso é tudo, espera até ouvires o que está a acontecer com o nosso próximo adversário europeu. Spoiler, estão a cair, a perder jogos e vêm de cabeça baixa. Mas cuidado, porque é exatamente aí que mora o perigo. Por isso já sabes, deixa o teu like, ativa o sininho, subscreve o canal e prepara-te. Porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Yann Karamoh. Pode ainda não ter jogado, pode ainda não ter mostrado nada em campo, mas fora dele, o homem está a fazer barulho, e não é com palavras. Reforço do Porto fora da janela de transferências, jogador livre, chegou à invicta sem holofotes, sem manchetes, sem ninguém a dar-lhe crédito. E o que fez ele? Em vez de se encostar, enfiou-se no ginásio. Em vez de pedir tempo, fez horas extra. Em vez de se esconder, mostrou-se. Nas redes sociais, sim, mas acima de tudo nos bastidores. No trabalho. No compromisso. E isso, no Porto, conta. Isso, no Porto, pesa. Porque aqui, antes de brilhar, tem de se suar. E o Camisola 75 está a fazer exatamente isso. Num dia em que o plantel teve folga, lá estava ele. Sozinho, mas focado. A trabalhar para recuperar forma. A correr, a levantar, a puxar pelos limites, para estar à altura da camisola que veste. Vai alternar entre equipa principal e equipa B? Que seja. Ele quer estar pronto para tudo. Quer estar disponível, quer ser útil, quer provar que o Porto não se enganou. E não é só o físico. É a mensagem. É o gesto. É o tipo de atitude que conquista balneários. Que impressiona treinadores. Que cria respeito no grupo. Ninguém gosta de ver reforços a chegarem tarde. Mas todos respeitam quem chega e mostra serviço. Karamoh sabe que parte de trás. Mas está a acelerar. E no estilo de jogo de Farioli, onde a explosão nas alas, o sprint certo no momento certo, o drible vertical podem ser a diferença entre empatar e ganhar. Um jogador assim pode, num piscar de olhos, passar da aposta secundária a titular indiscutível. E atenção, Karamoh não é um desconhecido qualquer. Já passou por clubes como Inter de Milão, Parma, Bordeaux, Turino. Já jogou em grandes ligas. O talento está lá. O que faltava era uma casa. E agora encontrou-a. Mas como sabemos todos, no Porto não basta ter currículo. No Porto, ou se entra com alma, ou não se fica. E é por isso que esta notícia tem de ser dita assim, alto e bom som. Porque no meio de lesões, de dúvidas físicas, de calendário apertado, saber que há um reforço a trabalhar neste ritmo, com esta entrega, com esta fome, muda tudo. Pode ainda não ser o nome que está nos cânticos. Se continuar assim, vai acabar por ser. E o que vem a seguir, meu Deus, não é só um jogador a dar tudo. É o plantel inteiro no limite. É a intensidade máxima. É a máquina de Farioli a começar a pagar o preço. Está tudo a correr bem. 6 jogos, 6 vitórias. Goleadas, exibições dominantes, intensidade máxima. Os adeptos estão rendidos, os rivais calados e o Porto a liderar com autoridade. Mas há um lado que ninguém vê nas estatísticas e que neste momento está a preocupar quem está dentro. O corpo dos jogadores está a gritar. As pernas começam a pesar. E o boletim clínico do Porto já tem nomes a mais. Alan Varela é o primeiro. Saiu ao intervalo frente ao Rio Ave, por precaução, disseram. E é verdade, foi só uma pancada. Nada de grave. Mas mesmo assim, está em tratamento. Contusão no gêmeo. Está a ser vigiado. Vai recuperar? Vai. Deve jogar na Liga Europa? Deve. Mas o alerta já foi dado. O motor está a aquecer demais. Depois, Alberto Costa. Evoluiu para treino condicionado. Está a caminho do regresso, sim, mas ainda sem data garantida. Ainda sem luz verde. E com o calendário que aí vem, cada nome fora da rotação pesa o triplo.
Martim Fernandes, esse está mais perto. Já está em treino integrado condicionado. Pode estar quase de volta. E isso, para Farioli, é ouro. Porque o treinador precisa de soluções. Precisa de gente pronta. De jogadores em condições. E não de mais incógnitas físicas. E a isto junta-se a lista negra, Neuen Pérez, Luc de Jong, baixas certas. Fora dos próximos jogos. Fora dos planos a curto prazo. E o problema não é só a ausência. É a quantidade. É a acumulação. É o sinal de que o plano de jogo, por mais bonito que seja, está a desgastar o plantel ao limite. O Porto joga com uma intensidade absurda. Pressiona alto. Corre mais do que qualquer outra equipa na Europa. Os dados do SIS não mentem. Mas essa intensidade tem um preço. E o preço está a chegar. Devagar, mas certo. E por isso, quando se olha para o treino de sábado, a preparação para o jogo com Salzburgo não se vê só tática. Vê-se gestão. Vê-se precaução. Vê-se um plantel a ser empurrado até ao limite e um staff médico a tentar segurar as pontas. O plantel folgou no domingo. Mas hoje já é dia de carga máxima. E cada jogador que ficar de fora pode ser a diferença entre começar a Liga Europa com o pé direito ou com o pé preso. É neste equilíbrio que o Porto vai viver as próximas semanas, entre manter o nível brutal que está a mostrar e proteger os seus. Porque uma coisa é correr como nunca. Outra é aguentar o ritmo. E quem pensa que já viu tudo, ainda não viu o que está prestes a rebentar na próxima notícia. Falar de intensidade é bonito. Correr mais do que os outros dá manchete. Liderar estatísticas europeias dá moral. Mas agora que já passou mês e meio de época, está na altura de perguntar. E depois? O Porto de Farioli é, segundo o SIS, a equipa mais intensa da Europa. Números absurdos de corridas a alta velocidade, pressão constante, ritmo de jogo elevado como nunca se viu no Dragão. Mas essa intensidade, essa tal marca que o treinador quis colar à pele da equipa, tem um lado negro. Não é sustentável. Não é sustentável quando o calendário começa a apertar. Não é sustentável quando se entra em setembro e já se vê o departamento médico mais ativo que o banco de suplentes. Não é sustentável quando se sabe, à partida, que o modelo precisa de todos no limite, todos os jogos. E é aí que o Porto se encontra agora, no ponto em que a teoria começa a colidir com a realidade. A ideia é boa. Funciona. Mas quanto tempo vai durar? A verdade é que este modelo obriga a um nível físico e mental que não perdoa uma semana má. Uma gripe. Uma entorse. Um toque mal recuperado. Cada percalço mexe com a estrutura. E neste momento, Farioli já viu o suficiente para perceber que vai ter de ajustar. Mas ajustar como? Se o sistema é construído em cima da intensidade? É esse o dilema. Porque para manter o ADN que o trouxe até aqui, o treinador precisa de ter sempre pelo menos 14 ou 15 jogadores a 100%. E neste momento, isso já não acontece. E não por má preparação, mas porque o desgaste é brutal. A exigência está lá. E os jogadores estão a responder. Mas há um limite. E esse limite está a aproximar-se. O que se faz agora, nos treinos, na rotação, na forma como se gerem os minutos, vai ter impacto direto em outubro, novembro, dezembro. Não é só uma questão de evitar lesões. É de preservar o estilo. Porque se o Porto começar a perder intensidade, perde vantagem. Se perder vantagem, perde o efeito surpresa. E se perder isso, volta tudo à estaca zero. E o mais inquietante nisto tudo é que estamos a liderar, a ganhar, a convencer, mas com a sensação de que basta um deslize, um só, para a engrenagem estalar. Esta notícia não é uma acusação. É um alerta. E no Porto, os alertas não são ignorados. Farioli já mostrou que sabe mudar, que sabe adaptar, que aprendeu com o que aconteceu no Nice e no Ajax. Agora vai ter de mostrar isso no momento certo. E esse momento é agora. Porque o jogo em Salzburgo é só o começo. Vem aí a fase em que se separam os estilos bonitos dos estilos campeões. E quem pensa que isto já está duro, vai ver que o que está prestes a acontecer é ainda mais exigente. Foi só uma estreia. Entrou na segunda parte, num jogo já resolvido, num campo onde o Porto passeou a sua superioridade. Nada que mude o rumo da época, certo? Errado. Porque há momentos que valem mais do que minutos. Há estreias que valem mais do que estatísticas.
E o que Ángel Alarcón fez em Vila do Conde pode ter parecido pequeno, mas para quem sente o Porto por dentro, foi gigante. 23º jogador utilizado por Farioli esta época. Um jovem espanhol que chegou do Barcelona B sem barulho, sem promessas de titularidade, sem holofotes. Mas com uma coisa que faz toda a diferença: sede, vontade, garra. Alarcón entrou com olhos de quem queria comer o relvado. Tocou na bola como se valesse a vida. Mostrou-se. E no fim, nas redes sociais, escreveu o que todos queríamos ouvir. Defender esta camisola é um orgulho. Uma data para guardar para sempre. Energia extra para tudo o que aí vem. É isto. É exatamente isto que separa os que passam dos que ficam. E atenção, este não é um caso isolado. É mais um sinal de que Farioli está a puxar pelos Bs, pelos miúdos, pelos que querem agarrar a vida. Já se viu isso com outros nomes. Já se percebeu que ninguém está acomodado. Quem trabalha, joga. Quem mostra, entra. E os colegas aplaudiram. Samu, Pablo Rosário, Zaidu, todos deram apoio. Todos mostraram que o grupo está unido. Que há espaço para crescer. Que há uma cultura a ser construída. Este tipo de ambiente não se compra. Constrói-se. E neste momento, o Porto está a construir qualquer coisa de especial. Uma geração nova, que mistura talento europeu com ADN portista. Uma ideia de jogo agressiva, sim, mas também uma ideia de grupo. De entreajuda. De oportunidade. E no meio da pressão, das lesões, das dúvidas, há nisto um alívio. Uma esperança. Um lembrete de que o futuro está a chegar. E está com fome. Alarcón não mudou o mundo, mas mostrou que está pronto para mudar o seu lugar no futebol. E o Porto deu-lhe palco. É mais do que futebol. É sentir, é viver. E quando pensávamos que a estreia europeia ia ser um momento decisivo, o que se passou com o nosso adversário pode ter mudado tudo. Porque o que está prestes a acontecer, ninguém está preparado. O Salzburgo era, no papel, um teste complicado. Um campo difícil, uma equipa habituada à pressão europeia, um clube com estrutura. Mas no futebol, o que conta é o agora. E o agora do Salzburgo é tudo menos assustador. Perderam em casa. Contra o Sturm Graz, 2-0. E nem foi preciso muito. Bastou uma expulsão aos 22 minutos para desmontar completamente a estrutura. Golo aos 41, outro aos 51. Jogo resolvido. 3 jogos seguidos sem vencer. 2 deles a doer. O que isto nos mostra? Que o Salzburgo está frágil. Está em queda. Está sem confiança. E vai receber o Porto de cabeça baixa. Mas calma. Aqui é onde mora o verdadeiro perigo. Porque equipas feridas mordem. Equipas pressionadas arriscam tudo. E se achas que o Porto vai entrar com facilidade, estás enganado. Este jogo, para eles, é tudo ou nada. Mas para nós, também é. Porque é a estreia europeia. Porque é onde se define o tom da campanha. Porque é onde mostramos que a intensidade que temos no campeonato também serve lá fora. Farioli já sabe isto. O grupo já viu os vídeos. Já sentiu o ambiente. Já entendeu que não é a altura de baixar a guarda. É a altura de carregar. O calendário está apertado. Os lesionados preocupam. Mas se há a altura certa para bater com o punho na mesa da Europa, é agora. E este grupo está pronto. Está faminto. Está a crescer. Com jovens a estrear-se, com reforços a dar no duro, com um estilo que está a fazer tremer os adversários. O Salzburgo está frágil, mas nós estamos prontos. E por isso, este jogo é mais do que 3 pontos. É uma afirmação. É uma mensagem. É o Porto a dizer, estamos cá. E viemos para ficar. Agora diz-me tu aí nos comentários, qual destas 5 notícias mexeu mais contigo? Qual te deixou arrepiado? Qual te encheu de orgulho? Partilha este vídeo com quem vive o Porto como tu. Mostra que estamos atentos. Que sentimos tudo. Que somos bancada, somos alma, somos raça. Deixa o teu like, ativa o sininho, subscreve o canal.